Olá, filhos amados do Senhor Deus. Façamos uma oração para que o Senhor nos abençoe neste dia. Senhor meu Deus, permita que a cada dia nós consigamos ter a Sua presença em nossas vidas. Que hoje e sempre o Senhor faça imperar em nosso coração a Tua santa vontade. Em nome e por amor do Senhor Jesus eu te imploro. Amém. Capítulo de hoje 17 de Deuteronômio. Capítulo 17, vejamos acerca do castigo da idolatria. Vejamos a partir do versículo 1. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Lembra que nós comentamos que assim como o Senhor Jesus foi perfeito, aqueles cordeirinhos que eram sacrificados, aquelas novilhas, aqueles cabritos, pombinhas e tudo mais que eram sacrificados lá no tabernáculo, deveriam ser perfeitos aos olhos de Deus, sem mancha, sem defeito, sem doença alguma, qualquer coisa que viesse a prejudicar a imagem perante o Senhor. Assim como eles eram perfeitos, eles indicavam como seria o sacrifício do Cristo, que assim com o seu sangue puro, perfeito, sem defeito algum, sem mancha, sem doença alguma, que o pecado é uma doença para o nosso corpo. Isso o Senhor sendo totalmente perfeito, e derramando o seu sangue na cruz, ele faria, agora, como era um tipo, ele seria o tipo personificado de todo aquele plano de salvação que o Senhor havia preparado para todos nós. Assim o Senhor cumpriu na cruz toda aquela parte cerimonial do tabernáculo. Por isso que o véu se rasgou de alto a baixo. O véu não era a separação entre o santo e o santíssimo. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, foi retirada aquela separação entre o santo e o santíssimo. Entre o Senhor não havia mais barreira. Aqui nesse capítulo é citado quando alguém fizesse coisas más aos olhos do Senhor. Vejamos a partir do versículo 3, o que seria uma dessas coisas más aos olhos do Senhor? Que for, e servir a outros deuses, e se encurvar a eles. Olha só, ir a servir a outros deuses e encurvar a eles. Ou a quem mais? Existia um povo chamado mitraístas, que eles criaram o mitraísmo. O que os mitraístas faziam? Adoravam o sol. Vamos ver o que diz o restante do versículo 3? Se encurvar a eles, vírgula, ou ao sol, vírgula, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Isso, palavras do próprio Senhor Deus, inspirando a Moisés a escrever. Olha só, o Senhor não nos ordenou. Adorem o sol, adorem a lua, adorem as imagens do céu, estrelas e tudo mais, o exército do céu, anjos. Não, o Senhor não nos ordenou isso. O que aconteceria com alguém que fizesse isso? Vejamos o versículo 6. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Ou seja, se várias pessoas chegassem aos anciãos, as pessoas espiritualmente com poder para decidirem as coisas, os juízes, o que ocorreria com aquela pessoa, com aquele idólatra? Seria morto. Vejam só quão séria era a congregação do Senhor. Como eles queriam que tudo fosse bom, fosse perfeito aos olhos do Senhor Deus. Assim o Senhor falava e assim eles procuravam obedecer. E como eles faziam as consultas aos levitas? Vejamos a partir do versículo 9. E virás aos sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão do lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem. Ou seja, você procuraria o juiz, procuraria os levitas, os sacerdotes, aquelas pessoas que estavam aptas espiritualmente, falando, para tomarem decisões. Consultariam o Senhor e o Senhor daria a resposta para eles. E assim eles passariam para você. E era para você fazer da maneira que lhe fosse ensinado, como você deveria proceder. Por isso que os juízes, como os vimos no capítulo anterior, capítulo 16, eles deveriam ser incorruptíveis.
Deveriam ser pessoas boas aos olhos de Deus e fazerem coisas retas aos olhos do Senhor Deus. Por isso que o povo de Israel, quando chegarmos em Samuel, pedirá rei. Samuel ficou bravo, mas era por culpa não dele, era por culpa dos filhos dele que não estavam sendo retos aos olhos do Senhor Deus. Estavam sendo corruptos, recebiam presentes e a sua resposta, o seu juízo perante as questões, se inclinava àquele que desse o maior presente. Foi mal aos olhos do Senhor Deus o povo ter pedido um rei, porque o rei da nação era o Senhor Deus, era o rei dos reis? Foi. Mas você vê o que atitudes humanas podem fazer para perdermos a bênção, para perdermos o diálogo, no que eles decidiram deixar o Senhor Deus, o Rei dos Reis, de lado. O que aconteceu? Acabaram deixando o seu coração falar mais alto, e como tinham intrigas contra os filhos de Samuel, ia pedir um rei, uma pessoa simples, que nem servia ao Senhor como deveria servir, ele irá. Quando chegarmos em Samuel, aprenderemos isso. Fique com Deus, meus amigos, até a próxima, que o Senhor os abençoe.